exaltado, Pai. Que o Senhor seja exaltado, Senhor, acima de todos, acima de tudo, Pai. Que estejamos, Senhor, aqui, Pai, de coração cantando, te adorando, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Entoando, Senhor, o louvor, ó Pai, que o Senhor quer escutar de nós. O perfeito louvor, Senhor, que vem do coração, que vem de dentro. Um louvor genuíno, Senhor, que vem sem nenhum interesse, Pai. Que seja esse louvor, ó Deus, que a gente te adore. Aleluia.
pode aplaudir. Amém. Esse mesmo espírito de adoração, também queremos adorar ao Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Você que entrou e pegou seu envelope, aquele que não pegou, levanta a sua mão, que o pessoal lá atrás, a Miriam e a Jéssica, vai estar trazendo até vocês, aqui na frente. Quando você prepara a sua oferta, abre a sua Bíblia em Romanos 7. Para aqueles que nos visitam, esse é o momento da igreja de ofertar, dizimar ao Senhor. Se você sente desejo no coração, você que nos visita, fique à vontade, não fique constrangido. Esse é um momento que você pode também adorar ao Senhor. Romanos 7, no versículo 6, Paulo fala: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Paulo fala, de modo que servimos em novidade de espírito. Que a gente possa entender que, como Paulo mesmo disse, na alegria ou na tristeza, no muito ou no pouco, com fartura ou com escassez, tudo é para a glória do Senhor. Que em novidade de espírito possamos discernir que o que vivemos hoje, a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Com muito ou com pouco, com lutas, com tribulações, a mão do Senhor tem nos sustentado. E Ele diz que, de modo que servimos em novidade de espírito, não na caducidade da letra, não na religiosidade da lei, mas agora em novidade de espírito, que vivemos com o Senhor. Que você possa, nesse momento de oferta na tua vida, você possa viver em novidade de espírito, vivendo cada dia na presença do Senhor, experimentando coisas novas, sabendo que tudo provém dEle, que tudo vem dEle, e louvamos ao Senhor, porque dEle tem vindo todo o nosso socorro, toda a nossa provisão. Você que preparou a tua oferta, vamos orar, coloca ela diante do Senhor, vamos colocar diante do Senhor e agradecer a Ele. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque até aqui tu tem nos sustentado, Senhor, com muito ou com pouco, Senhor, com lutas, Senhor, com tribulações, com escassez ou com fartura, Senhor, tudo provém de Ti, Senhor. Ó Deus, eu peço que Tu venha visitar cada um aqui nessa noite, Pai, nas suas lutas, nas suas dificuldades, Senhor, aquele que necessita do socorro, Pai, aquele que tem colocado diante de Ti, Senhor, as suas lutas, as petições, Senhor, a batalha que tem travado, Senhor, apressa a Tua mão, Senhor, como igreja aqui nessa noite, Pai, te pedimos, visita cada um, Senhor. Ó Deus, que possamos viver em novidade, Senhor, de espírito, Senhor. Ó Deus, entendendo, Senhor, que tudo provém de Ti, Senhor, que todo socorro, que tudo que temos vem do Senhor. E nós Te louvamos, Senhor, pelos recursos, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo aquilo que tem nos dado, Pai. Ó Deus, toma cada um nas Tuas mãos, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Você que preparou a tua oferta, você pode trazer aqui na frente. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o
quer chamar a Adriana aqui para dar um recado? Boa noite. Eu queria estar convidando todas as crianças da nossa igreja, porque a gente vai fazer esse ano um Acampa Dentro. E o nosso Acampa Dentro vai ser realizado aqui na Igreja dos Vive, nos dias 27, 28 e 29 de novembro, para as crianças de 6 a 12 anos de idade. E aí, assim, no final do culto, no decorrer da semana que vem, dessa semana, vocês puderem estar procurando a gente para fazer inscrição, para a gente já estar se organizando, tá? Assim, vai ser um momento de muita comunhão, de muita alegria, para a gente ensinar um pouquinho mais da palavra de Deus para as crianças, e eu tenho certeza que elas vão amar, tá? Obrigada. Deixa eu fazer um anúncio rápido, irmãos, sem perder muito tempo. Dia 31 estamos programando para irmos ao Sinal de Vida, lá em Engenheiro Paulo de Fronten, trabalhar, né? Como sempre a gente vai. Então já queria para os irmãos já agendarem, aqueles que querem e têm disposição, dia 31 vai ser o último sábado de outubro, tá bom? Só para vocês, domingo que vem eu falo mais um pouquinho. Vou chamar a nossa amada irmã Fátima. Quando a irmã Fátima chega na igreja, normalmente eu fico meio apavorado, né? Porque ela traz uma opção de lata de tinta. Não faz mais isso não, irmão? Não. Ah, tá mudada? Tá mudada? Mas Fátima e pastor Luiz são amados. E a Andressa também eu vejo sempre lá no Betel, né? Fazendo bagunça. Não sei se ela estuda, não, mas eu vejo ela fazendo bagunça lá de vez em quando. Mas há muito tempo, posso fazer um prólogozinho? Pode? Há muito tempo Deus vem colocando no coração da irmã Fátima um desejo. E eu sei que esse desejo já estava demorando a acontecer, né? Porque eu acho que ela deve ter perturbado muito o pastor Luiz com isso, né? Ainda perturba. Mas agora já está acontecendo. E é alguma coisa que realmente é muito legal. Às vezes a gente não imagina que perto de nós existem pessoas aqui dentro da cidade com tão pouca oportunidade na vida. Deus cuida de todo mundo, e eu louvo a Deus porque Deus sempre está levantando alguém com um coração voltado para uma obra. E Deus tem colocado no coração da irmã Fátima uma obra que não é nada fácil, com certeza não é nada fácil, mas não tem obra para Deus que seja fácil, né? Eu acho que a obra mais difícil é mudar o coração do homem. Por isso Deus falou assim: pode ficar tranquilo que isso não é contigo, é comigo. Não é comigo não, é com ele, né? Para não entenderem que sou eu que vou mudar o coração. A gente não muda coração ninguém, mas ele muda. Ele mudou o nosso, né? Quando você olha para você diz assim: eu sou uma nova criatura, que ele mudou o nosso coração. E Deus colocou, eu fiz esse suspense todo para você poder dizer o que Deus colocou no teu coração. Boa noite, igreja. É sempre bom a gente, né, estar na casa do Senhor e ser tão bem acolhido, pastor Benoni. Muito obrigada, porque eu e minha família sempre fomos muito bem acolhidos aqui nesse lugar. Por isso me sinto à vontade de voltar sempre, não para fazer bagunça, mas para falar de algo melhor. Olha, não vou fazer não, porque o senhor sabe também a respeito do Fonte de Vida. É uma associação sem fim lucrativo, é interdenominacional, mas que eu tive assim a alegria e fico muito à vontade de falar aqui na igreja, porque o senhor também conhece esse projeto que o senhor que fez, né? O estatuto, criou tudo. E tem 15 anos. E eu achava sempre assim, eu me escondia atrás de fazer almoço por reforço escolar, de estar sempre fazendo outras coisas, dando aula, para que eu não assumisse isso aqui, porque eu sei que é difícil. Eu tenho visto agora que estou lá dentro, gente, da Vila Mimosa, né, no bom sentido, estou indo lá, eu e a Andressa temos ido às terças, quinta-feira, para estar falando com aquelas mulheres, para estar buscando em Deus o que podemos fazer por elas.
Mas nada podemos fazer se eu for toda terça, todo dia lá, e dizer para ela que Jesus ama, que Jesus quer mudar a vida delas, e eu não oferecer nada, nós não oferecermos nada como igreja do Senhor. Então, o propósito maior é que nós vamos abrir essa casa de acolhimento. Que quando Deus me deu esse propósito, Ele me deu no Salmo 84, que até o pardal encontrou casa e andorinha ninhos para si. E eu vivo há 15 anos que eu choro por esse projeto. 15 anos. Se eu chegar numa igreja e tocar esse louvor, ninguém sabe por que eu estou chorando, mas eu sei por que choro. Mas acho que Deus agora, Ele viu que Ele tem pressa. Não sei qual é o propósito dele. Se é para mim fazer, até falei com a minha família lá em casa, digo, se é para mim fazer, deixar um legado aí, ele me levar. Ou se é para mim continuar, porque depois de 15 anos, eu estava bem mais nova. Eu agora estou com 61 anos, né? Naquela época tinha 40 e pouco, e agora é que está se realizando. Mas eu louvo a Deus, porque pelo apoio da igreja, eu vim aqui dizer para vocês que o Senhor não precisa de nós, mas para essa obra eu preciso de vocês. Eu preciso do apoio, das orações. Eu preciso muito da igreja do Senhor aqui na terra. Por isso eu estou aqui, pastor, para dizer que eu preciso do apoio do Senhor, da igreja, pastor Beto, de toda a igreja, as mulheres dessa igreja. E tive muito, assim, alegria. Eu estou um pouco emocionada e Deus sabe por quê. Mas eu fiquei muita vontade de lhe pedir, falar com o Paulo Sérgio, que me atendeu assim com muito amor, para fazer o chá. Porque o primeiro chá de Fonte de Vida foi feito aqui. As primeiras camisas, as primeiras coisas, quando o Senhor começou a fazer. Então, dia 24, sábado, nós vamos fazer esse chá novamente, vai ter um chá para arrecadar fundos para esse projeto. Um dia o senhor até brincou comigo, disse que sinal de vida combina com fonte de vida, que é um casamento. Né? E quem sabe, muitas mulheres podem encontrar o seu marido lá no sinal de vida, alguma coisa assim, porque é um projeto muito parecido, né? E o que eu quero é exatamente que o Senhor esteja colocando no coração da igreja, porque sozinho ninguém faz. A andorinha, ela busca ninho, porque muitas vezes elas voam em bando, mas às vezes elas precisam, elas ficam doentes, e elas precisam de um acolhimento, de um ninho. E eu vou deixar para vocês conhecer um pouco mais no mural, para vocês lerem, conhecer um pouco, e depois eu gostaria de pedir para que eu voltasse aqui com um vídeo para passar para a igreja a realidade do que é a Vila Mimosa. Eu tenho esse vídeo, mas o Luiz não editou, mas, gente, é um bairro do inferno. Eu costumo dizer que lá é um bairro do inferno, é um negócio que eu nunca pensei que existisse. Fiquei um tempo sem ter tido a oportunidade de ir lá dentro. Agora, Deus me levou que é para mim ver realmente que Ele quer esse trabalho, porque é muito triste, viu? E é pouca gente que quer ir. Se for, vai às vezes igreja conosco, que quer conhecer o trabalho, a gente dá algumas explicações, vai um grupo, tem menina que sai de lá chorando, porque não suporta ver aquela situação. É muito complicado. Mas Deus tem nos dado força, né, Andresa? E a gente tem estado ali, e eu creio que a obra é do Senhor, e Ele vai nos sustentar. E eu estou aqui para louvar a Deus junto com vocês e agradecer, pastor Benoni, por a acolhida mais uma vez aqui, viu? Muito obrigada. O chá vai ser aqui na igreja, no sábado, a partir das 16 horas, nós já vamos estar com tudo pronto para receber as irmãs. Estou com os convites aqui. Cristina, posso deixar algum convite com você? Vou deixar uns convites com a Cristina, e para mulheres, para homens, é beneficente. Pode vir que vai ter um bolinho, alguma coisa boa para o pessoal conversar e comer. Hein? Obrigada, pastor. Obrigada, igreja. Deus abençoe, viu? Dá para a gente orar por vocês? Vamos ficar de pé, vamos orar por elas. Não é fácil.
Eu sei que é um ministério difícil, complicado, mas Deus é um Deus que pode fazer coisas maravilhosas. Eu louvo a Deus porque Deus está sempre levantando gente, como eu disse, e está preocupado com todo mundo. Ele está lá no céu, mas está preocupado com cada um de nós aqui. Estenda a sua mão, vamos estar ministrando a vida das servas do Senhor. Senhor, aqui estão as tuas servas, Senhor. E, Senhor, nosso coração se regozija, porque Tu as tem levantado para a Tua obra, e as tem chamado para um ministério que talvez ninguém queira, talvez muitos o repudiem, talvez muitos até digam que não tem jeito, mas nós cremos no Deus do impossível, e por isso cremos que Tu tens amado o mais vil pecador e a mais vil pecadora, assim como amastes aquela mulher adúltera, amastes aquela mulher assentada lá na beira daquele poço em Sicar, Senhor. Tu amas aquelas mulheres ali na Vila Mimosa, Pai. E eu sei que Tu tens propósito em suas vidas e que Tu podes libertá-las, tirá-las dali, dar uma nova esperança e experiência de vida para elas. Por isso, Senhor, nós levantamos as nossas mãos e abençoamos as Tuas servas, as nossas amadas irmãs, e pedimos, Senhor, firma no seu coração esse propósito, e que em breve essa casa esteja aberta, recebendo aquelas mulheres, e que a gente possa estar abençoando essa casa e abençoando as Tuas servas também, não só orando por elas. Abençoa esse chá e que ele possa tocar em muitas vidas, em muitos corações, e que possa, em breve possamos ver essa casa funcionando. Nós abençoamos as Tuas servas em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Amados, a gente nesse momento vai ter um momento especial de uma peça feita, inicialmente era uma programação das mulheres, né? Você vai falar a respeito? Pode falar, porque eu sei que foi do seu grupo, né? Vem cá, irmã Cristina, vem. Você fala tanto em casa, o irmão Cal que o diga, né? Boa noite. Como o pastor Benoni falou, nós todo mês temos um encontro das mulheres. Aqui tivemos sexta-feira passada, foi uma benção. E no mês de setembro era o meu grupo que ia apresentar. E eu tinha ouvido falar nessa história, né, uma parábola quase assim dizer, das 3 árvores. E aquilo ficou, eu vi no YouTube o vídeo, mandei para Jaqueline, pedi para Jaqueline fazer um texto. Ela fez, me entregou no final de agosto para a gente fazer em setembro. E as meninas ficaram meio desesperadas, mas eu falei que ia dar tudo certo, não conseguimos fazer nenhum ensaio decente, as pessoas faltavam, mas eu falei, vai dar tudo certo, gente, vai dar tudo certo. E apresentamos no culto das mulheres, né? E foi uma bênção, Deus, assim, usou muito essa peça para falar com as pessoas, e a gente foi parar lá em Campo Grande. A pastora que estava aqui, que veio dar o culto, ela era de Campo Grande, gostou, aí nós fomos lá apresentar em Campo Grande, e a gente agora vai apresentar aqui. É uma coisa bem simples, não é nenhuma superprodução, mas foi feita com muito amor, com muito carinho, e eu espero que fale ao coração de vocês, como falou lá em Campo Grande, falou aqui no culto das mulheres.
montanha, em um país muito distante, havia 3 pequenas árvores que passavam o dia sonhando com aquilo que seriam depois de se tornarem grandes e adultas. Muitos anos se passaram. As árvores cresceram, ficaram bem altas, mas continuaram a conversar sobre seus desejos. Até que certo dia, 3 homens, com machado nas mãos, vieram e ficaram observando as árvores durante certo tempo. Os lenhadores começaram a cortar as árvores. Dão 1, 2, 3, 4 machadadas. Mas os lenhadores, que nada conheciam de linguagem das árvores e nem entendiam sonhos arbóreos, não responderam. Apenas levaram as árvores apressadamente para conseguir um bom preço por elas. Muito tempo se passou. Veio o sol, a chuva, o verão com seus dias quentes e abafados, o outono, quando as folhas caem do chão, o inverno com seu vento cortante e seu toque gelado. Mas as nossas amigas árvores não voltaram mais para o topo daquele monte em que haviam sido tão felizes e onde imaginaram um futuro frutífero e florido para cada uma delas. Muitos dias depois, finalmente, conhecemos o destino das nossas amigas, mas parece que elas não estavam nem um pouquinho felizes com o que tinha acontecido. A primeira árvore, que queria ser um baú de tesouros, foi transformada em um coxo para animais, uma manjedoura coberta de palha e de feno. A segunda árvore, aquela que queria transportar reis e rainhas, acabou virando um pequeno e simples barco de pesca. E a terceira árvore, que sonhava em ficar sendo admirada no alto da montanha, não se transformou em nada. Acabou cortada em 2 grandes vigas e deixada de lado. Todas as 3 se perguntavam desiludidas:
Entretanto, em uma bonita noite, clara e cheia de luz, uma estrela muito grande vem ao encontro da nossa primeira árvore transformada em coxo. Abaixo da estrela vinha também um casal. Um casal que trazia um bebezinho. A jovem mulher coloca seu bebezinho envolto em panos no coxo de animais. A estrela passa a brilhar em cima daquela manjedoura. De repente, nossa árvore compreende o que aconteceu. Anos mais tarde, durante uma tempestade, a segunda árvore, transformada em barquinho, lutava para se aguentar sobre as águas do mar. Quando estava a ponto de afundar, um homem, que dormia no barco, se levanta e acalma as ondas e a tempestade. Subitamente, a árvore 2 se deu conta do que estava acontecendo. Algum tempo mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espontou-se, quando 2 soldados uniram suas vigas em forma de cruz e fizeram um homem muito machucado carregá-la até um monte chamado Gólgota. Com horror, percebeu que os soldados pregaram um homem nela. O homem chorou, clamou a Deus, prometeu ao ladrão crucificado ao seu lado um lugar no céu, até que deu um grito alto e morreu. O dia tornou-se noite. Nossa amiga árvore percebeu que era Jesus, o Filho de Deus, que tinha morrido pregado nela. Os guardas retiraram o homem. E nossa amiga ficou sozinha em cima do monte. Dias se passaram e o domingo chegou. Nossa amiga ficou sabendo que Jesus não estava mais no cemitério. Ele tinha ressuscitado e estava vivo. Ela vibrou de alegria. Agora sim, Jesus morreu pelos nossos pecados e trouxe salvação à humanidade. Todas as vezes que as pessoas olharem para mim, elas vão se lembrar da mensagem de Cristo. As 3 árvores sonharam com um futuro glorioso, mas o que aconteceu foi muitas vezes melhor do que haviam imaginado. Às vezes, nossos planos e sonhos não coincidem com aquilo que Deus tem para nós. Ficamos surpresos e até mesmo tristes, mas sempre somos surpreendidos pela sua generosidade e misericórdia, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Amém, queridos. As crianças, por favor, venham à frente. Nós vamos orar com as crianças. Vamos orar. Elas vão ter um momento de ministração específica agora. Estenda suas mãos. Eu vou pedir que você venha aqui comigo, Cristo. Isto, obrigado. Estenda suas mãos. Vamos orar por elas. Vou pedir para a Deise orar. Deise, ora para nós. Nosso querido e amado Deus, te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui em Tua casa, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada pelo banquete que já recebemos agora, Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor continue a se derramar, Pai,
lá atrás no culto das crianças, Pai. Que o Senhor possa falar, Pai, em cada coraçãozinho, Pai, e que a semente, Pai, possa se frutificar, Senhor. Abençoe também as professoras, Pai, que tiveram agora um dia especial, que foi dia 15, Pai, mas declaramos que todos os dias são os dias desses mestres, dessas pessoas que se colocam à disposição de ajudar, ensinar e educar. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém, queridos. Assim como estamos mesmo, essa ministração sobre estas árvores, eu quero só compartilhar algo mais com você nessa noite. E eu quero compartilhar algo que a gente pouco ouve falar nos nossos dias, né? Ou de alguém, pelo menos, uma pessoa, um personagem que a gente pouco fala. E eu gosto de olhar para a história e ver que a história, ela continua. A história continua. Independente de quantos anos nós tenhamos, eu quero ver todo mundo. Eu gosto de ficar aqui, eu vejo todo mundo. Agora eu vejo Benevides. Independente da idade que temos, se nós já temos 71, 61, 51, a história está acontecendo. Ninguém consegue parar a história. Por mais que a gente às vezes sente num banco e diga, sabe de uma coisa, eu vou ficar aqui, eu não quero ver o tempo passar, eu não quero permitir que o tempo passe, o tempo vai passar para todos e para mim também, sentado ou fazendo alguma coisa, tomando atitudes ou me omitindo nas atitudes, mas o tempo também vai passar para mim. E o que é triste no tempo é que ele não volta. Ele não volta. Mas o tempo não precisa ser uma coisa triste, muito pelo contrário. A cada momento em que nós vamos vivendo, nós vamos descobrindo novas fases, novas oportunidades. Há coisas que nós fazíamos anos atrás, que nós não podemos fazer hoje, mas há coisas que nós podemos fazer hoje, que nós não podíamos fazer há anos atrás. Então não época tem a sua compensação. Mas a história não é feita de tempo. A história é feita de pessoas, não é? E a Bíblia está repleta de pessoas, de personagens que marcam a história, que marcaram a história e que nos marcam. Alguns marcam, né? Algumas pessoas marcam porque elas protagonizaram grandes feitos. Por exemplo, quem não se lembra de um Moisés? Não tem como não se lembrar de um Moisés, não contar uma história de um Moisés, não é verdade? Alguma coisa a gente sabe sobre Moisés. Quando nós falamos, por exemplo, de um outro personagem, estou falando de Antigo Testamento, mas podemos pensar no Noé, não é? Não tem como não pensar na história do Noé, na história do dilúvio, da grande barca, não é? A gente sabe da história de Noé. E aí quando vai para o Novo Testamento, a gente tem os discípulos, tem Paulo, que nós sempre nos lembramos. Então a história ela é feita por pessoas que marcaram a história por grandes feitos. Mas ela também é feita de pessoas que cometeram grandes erros. E aí, as pessoas cometeram grandes erros e elas não podem fazer parte da história, elas têm que ser relegadas, têm que ser esquecidas. Depende de como esses erros foram tratados. Porque quem não erra na face dessa terra, até rimou, não é? Quem, por mais que deseja, não é, fazer o bem, fazer as coisas certas, não acaba errando até às vezes com boas intenções. Mas a questão é como esses erros são tratados. E o mais triste é que, enquanto os erros não são tratados, a gente não entende que a gente para na história. A história segue, nós ficamos. Então alguns personagens também marcaram a história por grandes erros, mas mesmo errando, alguns foram ousados e corajosos para entender que Deus tinha para eles um propósito, que a vida não precisava parar,
no erro. A vida poderia continuar, seguir, e aquilo que foi um erro não precisava ser um ato paralisante, mas poderia ser, ao contrário, poderia ser uma força motivadora para seguir adiante, para aprender, para crescer, para não repetir, para ajudar outros. Então a história também é feita desses que também erraram, mas que tiveram a coragem e a ousadia de não permanecer no erro, mas ir em busca do propósito de Deus para as suas vidas. Sabe um desses homens, dos grandes protagonizadores e daqueles que a história quase que passa por eles? Quando a gente olha para a história de Jesus, de quem a gente lembra? Maria? Não é verdade? Quem se lembra de José? Quem se lembra de José? Não é? O que o José fez na história de Jesus? Pois bem, quando nós olhamos para a vida de José, parece que ele quase não fez nada, ou quase fez muito pouco, ou quase tentou fazer algumas coisas. Mas deixa eu dizer para vocês algumas coisas sobre o José. José, ele era um descendente de Davi. Ele era da linhagem de Davi. E o que isso significa? Qual a importância disso para ser aí o pai adotivo de Jesus? Não é? Ele era da linhagem real. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o filho de Davi, exatamente mostrando que Jesus, quando vem como rei prometido, mas ele nasce, não é, da descendência, vem como um filho de José, não é, e de Maria também, mas José era da descendência de Davi. Por outro lado, de onde era José? José era de Belém, Belém Efrata, aquela cidadezinha pequena, a mais ou menos 8 quilômetros de Jerusalém, não é? E por que chama Belém Efrata? Porque tinha uma outra Belém lá no norte de Israel, lá pela região, para cima de Samaria, não é? Na terra de Zebulon. Então por isso Belém é chamada de Belém Efrata. Quem era José? Era um judeu, mas era um judeu que respeitava as tradições. Não só respeitava, mas como conhecia as tradições. E quando Deus o escolhe para ser ele, o pai adotivo de Jesus, a história vai se concatenando. Quem era o José no momento em que Maria engravida? Ustream Producer. Easy and powerful live video switching and encoding. Precisamos também entender e voltar atrás, então, por isso Belém é chamada de Belém Efrata. Quem era José? Era um judeu. Talvez seja uma das profissões mais antigas na Bíblia. Quase que não só respeitava, mas o Noé e sua família eram uns carpinteiros, né? Não só, nós conhecemos também os marceneiros. Deus os escolhe para ser eles estavam sempre presentes na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Jesus, José era um homem desse. A história vai se naquele tempo, ele morava, embora ele fosse de Belém, mas ele foi morar em Nazaré, porque Nazaré era mais propícia para o ofício da marcenaria. Ustream Producer. Easy and powerful live video switching and encoding. Format. Mais propícia para a terra de Zebulon, Belém chamada de Belém, então a região da Galileia. Quem era José? Era um judeu. Samaria era mais propícia para a pesca, ela tinha o mar de Genezaré, ou o mar de Cafarnaum, e José vai morar exatamente em Nazaré. E às vezes a gente pensa que Nazaré está ali, beira-mar, não, Cafarnaum